tudo bem com você? No vídeo anterior eu estava falando um pouquinho do exemplo de crenças errôneas, né? O que são essas crenças errôneas? São frases geralmente generalizadas, onde a gente tem uma coisa como certeza e a gente não, na maioria das vezes, a gente não raciocina se realmente elas são verdadeiras. Então a gente pode colocar vários exemplos, eu falei dos meus exemplos, né? Por exemplo, em relação a homens, que homens só gostavam de mulheres magras, então era por isso que eu não tinha um relacionamento antes, que os homens sempre vão machucar as mulheres, e que as mulheres sempre têm que estar em guerra com os homens, que as mulheres sempre precisam não sei o quê. Então assim, sempre quando a gente fala de crenças limitantes e errôneas, normalmente são frases generalizadas e que não permitem que você tenha uma brecha naquilo. Então assim, sempre os homens machucam as mulheres, e os caras que não machucam, e os caras bons? Né? Porque, ok, você pode ter tido experiências com pessoas XY, mas não quer dizer que todas as pessoas são daquele jeito, né? Por exemplo, mesma coisa que classificar que nenhum médico te atende, né, te olha na cara. Tem muitos médicos que fazem isso, então a gente precisa abrir as possibilidades, né? Então se a gente quebrar esses padrões, né, dessas crenças, a gente pode começar a ver a realidade de uma forma mais ampla e a partir daí começar a criar, então, coisas melhores, né? Porque se você está focado só naquilo, se você só enxerga aquilo, é só aquilo que você vai criar, né? Porque você só acha que existe aquilo. Então, a partir do momento que você tem um leque de possibilidades, você consegue criar coisas melhores, né? É basicamente assim que funcionam as crenças errôneas e a quebra desses padrões das crenças, né? E aí, né, no vídeo anterior eu falei pra vocês sobre aquela minha crença de que o nome do desenho era Pingu. E aí eu comecei a pensar em várias outras coisas, né, na minha vida. E aí eu me dei conta de que eu também tinha uma outra frase que diz: é errando que se aprende. E é claro, uma parte dessa frase é verdade, né? Como toda crença, ela tem uma prova para você continuar acreditando naquilo, né? Então é lógico, eu mesma aprendi muito errando, né? Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de dietas que vai e volta, de pequenos acertos e erros, então eu tive muitas tentativas em 20 anos e com certeza eu errei muito nesses 20 anos, aprendi várias formas de não emagrecer, mas só nos últimos anos que eu comecei realmente a ter um emagrecimento efetivo, né? E aí eu comecei a pensar, ok, essa frase de é errando que se aprende, ela pode ter uma parte verdadeira, mas a outra parte que ninguém diz é, quem precisa errar para aprender? Eu preciso errar para aprender ou eu posso ver também o erro que outras pessoas cometeram e não cometer o mesmo? Então a gente também aprende com o erro das outras pessoas, né? E foi por isso que eu resolvi colocar o canal no ar, porque como eu errei muito, né, nos meus processos de emagrecimento, eu tentei fazer um monte de coisas, eu já falei até pra vocês, já tentei tomar só água com limão e pimenta caiena para emagrecer, fiz isso durante alguns dias e a única coisa que me deu foi uma dor no estômago, né? Então assim, foram tentativas frustradas que eu tive e que você que está me assistindo não precisa ter. Né? Foi por isso que eu resolvi estudar a parte teórica também do emagrecimento, junto com a parte física de uma pessoa que emagreceu realmente, né? Sem dieta milagrosa, sem truques assim. E eu emagreci os 40 quilos dessa forma, né? De uma forma super autorresponsável, e é isso que eu tento passar para vocês aqui nos vídeos. Então vocês também podem aprender com os meus erros, vocês não precisam passar pelo caminho assim das pedras que eu passei para poder conquistar o que eu conquistei. É claro que cada um tem sua experiência, cada um tem sua história, cada um reage de um jeito às situações. Mas algumas coisas em processo de emagrecimento, elas são meio que padronizadas. Então assim, a forma como a gente lida com a ansiedade, com a restrição alimentar, com a vida social principalmente, né, com os platôs, com desânimo, sabe? Com essa coisa que a gente sempre precisa parecendo que tá tirando um gás de algum lugar, ou essa vontade de desistir do nada, falar, ai tá, já emagreci bastante, já é o suficiente. Então essas coisas, elas são comuns em processos de emagrecimento e eu aprendi a lidar com essas coisas. Então foi por isso que eu resolvi criar o canal, para poder passar isso adiante, para que você que está me assistindo não tenha tanto trabalho como eu tive, né? Não tenha que lapidar tanto quanto eu precisei lapidar.
né? E foi isso que eu me dei conta com a frase "é errando que se aprende", né? Dá pra aprender também com o erro de outras pessoas, da mesma forma que eu também aprendi muita coisa observando outras pessoas, batendo cabeça aqui e ali, falei, nossa, não tá dando certo pra essa pessoa, então eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguir uma pessoa que já tá fazendo uma outra escolha, né? Desenvolvendo um outro caminho. E também desenvolvi um material agora, né, para ajudar nisso do emagrecimento, para fazer consultorias online. Por quê? Porque as dicas que eu coloco aqui no canal, elas meio que fluem, são de acordo com o que eu tô passando no dia a dia, ou com alguém que fala, você podia falar sobre tal coisa, e eu acabo gravando. Mas eu percebi que muita gente tem dificuldade em associar os meus vídeos com a vida prática, com o dia a dia. Então, elas veem vídeo sobre uma coisa que eu falei lá, como pagar os preços, uma dica de motivação, mas na hora H, quando elas estão na situação, elas não lembram daquele vídeo ou daquela coisa. É muito raro alguém que consegue associar todas as coisas, né? Então eu percebi que algumas pessoas têm dificuldade em transportar o ensinamento, sei lá, a dica do vídeo para a vida prática. E foi por isso que eu abri alguns horários na minha agenda para poder atender pessoas com consultoria online, por vídeo, WhatsApp, áudio, essas coisas. E eu já fiz isso com outras pessoas. Uma amiga minha, ela emagreceu 24 quilos num ano, né, conversando comigo e seguindo essas coisas que eu tô falando, e ela tá super feliz agora, tá super magra, tá assim, com uma vida diferente do que ela tinha, né, que ela tava confiando um pouco nela mesma, tava com a autoestima meio cambaleando, e agora ela tá muito melhor, e eu falei, nossa, isso realmente pode ajudar muitas pessoas. Então se você tiver interesse, me manda uma mensagem e a gente começa um trabalho super focado no que você precisa. Eu acho que vai ser super positivo e eu vou adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.